Muitos de nós é ensinado a ver esse sentimento de uma forma ruim, de uma forma que a gente tem que fugir dele, evitar tê-lo, evitar inclusive senti-lo em diversas situações e procurar nos automotivar para que ele não consuma a gente e faça a gente chegar num estado depressivo, que muitos confundem, ou até mesmo de improdutividade. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre um dos sentimentos que quer te indicar coisas incríveis, que é a tristeza, e fazer assim você não encará-la mais como algo ruim, como algo que não vai te fazer bem, como algo que não vai fazer você crescer. E assim fazer você aprender a lidar com ela de forma cada vez mais saudável. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Rafael, trabalho como terapeuta cognitivo comportamental, integro ela à inteligência emocional para ajudar vocês a terem melhoria dos quadros de sofrimentos de vocês, de ansiedade, depressão, ou alcançar objetivos ou adquirir essa habilidade que é tão importante para que a gente tenha a transformação que a gente quer ter na nossa vida. Então, quem já puder, compartilhe com outras pessoas, quem já está seguindo a gente, quem não está seguindo, segue a gente aí, vocês vão ver que vocês vão aprender a ter habilidades incríveis através desses vídeos e também, compartilhe com outras pessoas e me sigam, tá, para vocês ficarem sempre por dentro. Eu estou fazendo os vídeos semanais para poder sim ajudar vocês e também porque é mais gostoso fazer. Só para deixar claro, eu tô adorando ter que fazer os vídeos no YouTube, no lugar de fazer no TikTok ou no Instagram, por causa que eu tenho tempo para dialogar com vocês e é muito bom ter tempo, sabe. É tão ruim a gente querer falar de forma complexa e a gente não conseguir, por causa disso. Então vamos lá, deixando os recados dados, vamos falar então agora um pouco sobre a tristeza. Para quem não sabe, eu gosto de fazer vídeos corridos, tá, gente? E eu adoro essa dinâmica de erro e acerto e correção no meio dos vídeos, tá? Uma coisa que a gente aprendeu é que a tristeza ela é uma inimiga. E que a tristeza ela não tem que ser ouvida, ela não tem que ser sentida, ela não ela é um sentimento que a gente tem que aprender a não tê-la, porque quase sempre ela está ligado à introspecção. Então ela vai fazer com que você se feche e você crie reflexões sobre você, sobre sua vida. E muitos de nós não é ensinado a fazer isso. Então quando a gente é colocado para ter que lidar com a tristeza, quase sempre é de uma forma ruim. Por causa que a gente não sabe o que ela tem que fazer, e a gente tem que ser produtivo, a gente tem que fazer as coisas. E o que significa a tristeza? Vocês já pesquisaram, vocês já foram atrás para ver? A tristeza ela é um sentimento que está te dizendo o seguinte: o que você está vivendo hoje, ou o que aconteceu com você, porque pode ser uma situação ou um momento, não te leva para você alcançar suas potencialidades, virtudes e valores, que seria as coisas boas, entende? Então vamos supor, eu sou uma pessoa que eu sou extrovertida, e de repente eu tenho uma pessoa que fica me humilhando socialmente. Aí eu começo a ficar triste. O que a tristeza está dizendo para você? Que a forma como essa pessoa te trata faz com que você se sinta coagido e você não desenvolva uma potencialidade sua, que é o quê? Ser uma pessoa social, ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas, que tá lá junto, em equipe, e assim por diante. Deu para entender? Então, a gente vai descobrindo, através da tristeza, caminhos que não devemos trilhar. E a tristeza ela é muito importante para uma emoção mais complexa, que seria a vergonha, para ajudar a gente a ter empatia. Então, se a gente não tem tristeza, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Entende? Eu não consigo olhar uma situação e falar, olha, essa situação é triste, essa situação não faz bem. Então a tristeza ela tem duas funções. A primeira é para criar empatias, para a gente já começar a desenvolver essa habilidade para questões sociais, e a outra é para ela indicar para a gente o que a gente deveria observar. O que eu estou fazendo? Eu vou dar um exemplo muito bom que eu tenho às vezes na clínica. Ao contrário do que muitos pensam, terapeutas não são anti-religião. Tá? Terapeutas têm religiões, muitos, só que a gente pondera muitas coisas. Se você é uma pessoa que entre as suas potencialidades, virtudes e valores está a espiritualidade, por exemplo, se eu faço com que você se afaste da sua espiritualidade, entende? Ou que você está em uma espiritualidade que não te desenvolve como você gostaria, a tendência é que você fique triste. Então a tristeza está te indicando que aquele caminho que você está seguindo não está desenvolvendo uma coisa que você tem boa dentro de você. Deu para entender? Seja da forma como estão te tratando nesse local, ou seja da forma em que estão te afastando desse local.
Talvez agora seja um período em que você tem que olhar sua espiritualidade de forma introspectiva e poder reavaliar o significado dela e para onde ela quer te levar. A mesma coisa um trabalho. Quando você está num trabalho em que constantemente você está triste nesse trabalho, a tristeza está te indicando que você não está desenvolvendo todas as suas capacidades que você gostaria nesse trabalho. Isso não te faz você se sentir gratificado, se sentir recompensado. Então você deveria replanejar sobre a forma em que você está orientando o seu trabalho, você está enxergando, ou que você está trilhando esse caminho e você vê qual o caminho vai ser melhor para você. Então a tristeza, ela é uma emoção que ela a gente pode falar aqui em diversos exemplos do que ela quer mostrar. Mas o que eu quero que você faça de forma sozinho em casa é pensar o que a tristeza está querendo te indicar que não desenvolve as coisas boas em você. E assim você pensar quais as coisas boas que eu faria que realmente faria sentido na minha vida. Uma coisa que a tristeza deixa bem claro é que o que você está vivendo agora não faz sentido. Ela já está te indicando o que não faz sentido, o que não é bom para você agora. Então você precisa ver e reavaliar outras coisas que vão fazer mais sentido na sua vida. Deu para entender? Por isso que a tristeza, ela é muito presente às vezes na depressão. Rafael, como assim? Claro que eu vou fazer um vídeo mais na frente explicando as emoções e os transtornos. Então, o que é a tristeza na depressão? O que é a ansiedade da depressão? Entendeu? O que é o transtorno da ansiedade e o sentimento ansiedade? Eu ainda vou fazer um vídeo falando disso, mas primeiro eu quero especificar todas as emoções que eu posso para você, o maior número possível, para depois falar dos transtornos com vocês, entendeu? Porque assim você vai ver lá a minha explicação e vai procurar um vídeo que fala daquilo e isso vai te agregar mais, entende? Você vai ter mais conhecimento através disso. Então o caminho que eu tô trilhando, ele é um caminho mais demorado, ele é um caminho mais lento, mas é um caminho que a longo prazo ele traz muitos resultados bons, tá bom? Então o que que acontece? A tristeza presente na depressão, ela tá querendo te dizer o seguinte, que a depressão, que é uma doença que mina a sua vitalidade, o seu humor, que seria o quanto eu estou disposto a fazer as coisas na minha vida, ela não desenvolve os meus potenciais e valores. Por isso que quem é depressivo tem muita emoção tristeza. A tristeza não é a depressão. A tristeza, ela está te indicando o que que a doença depressão causa com você. E ao saber separar isso, você começa a tratar a depressão sem ter medo da tristeza do que ela está te mostrando. Deu para entender? Então, a gente começa a ver que ela é uma emoção extremamente necessária para quem está passando por uma depressão. E que ela não está sendo sua inimiga, ao contrário, ela está te indicando o que está te fazendo mal. Devido a gente não ser ensinado a ter inteligência emocional, a gente só sai demonizando tudo que não está no aspecto em que eu tenho que performar como ser humano. Performar que a gente coloca é cumprir, por exemplo, e trabalhar, e estar bem porque eu estou com a minha esposa, estar bem porque eu tenho dinheiro, estar bem porque eu tenho tal coisa, e sendo que às vezes a tristeza está te mostrando é porque você tem tal coisa que você não vai ser triste. Muito pelo contrário, você pode ter ou não ter e ainda assim estar triste. Porque os seus potencialidades, os seus valores, as coisas boas para você tá ligada a outras coisas, entende? Por isso que quando a gente passa por um luto, a gente fica triste. Porque o luto tá te indicando que a família, que é uma das potencialidades que muitos de nós têm, ela está sendo minada na minha vida. E logo eu não consigo ver coisas para colocar ali. E se você não tiver uma orientação adequada, você vai começar a achar que o mundo vai perder o sentido. Sendo que não é que o mundo vai perder o sentido. O mundo ainda vai se transformar e você vai conseguir ter novas relações. E as coisas vão se transformando no mundo. O que eu quero deixar ciente aqui com vocês hoje, falando sobre a tristeza, é como ela já está te indicando algo que não te faz bem. A tristeza não é sua inimiga. Ao contrário, a tristeza é uma aliada que está te mostrando que certas coisas que você está vivendo não te faz bem. E que você, no caso, deveria começar a reavaliar os caminhos que você está seguindo para você assim descobrir aonde realmente você tem que ir. Por isso que quando você for ver o vídeo da felicidade, você vai entender. Geralmente a gente fala delas junto, mas eu preferi falar separado. Depois você vai lá no vídeo da felicidade e vê o que significa a felicidade.
A felicidade ela já está te indicando ao contrário. Ela está indicando que o caminho que você está seguindo, ela faz com que você alcance seus potencialidades, valores e virtudes, e que você está trilhando o caminho certo. Mas temos que tomar cuidado, porque a felicidade, que seria essa euforia exagerada, para quem tem bipolaridade ou borderline, ela se apresenta diferente. Ela chega a fazer a pessoa perder a noção da realidade, porque para ela ter aquele dinheiro, vamos supor, e pegar 100 mil com a agiota, vai fazer sentido, porque ela vai conseguir ficar rica, isso é uma potencialidade que ela pode alcançar. Só que essa potencialidade ela não tem risco, ela não passa pelo filtro do risco. Logo, essa felicidade ela não está regulada, entendeu? Por isso que se é complexo quando a gente vai falar de cada transtorno. Aqui eu falo de cada emoção, mas quando eu for falar dos transtornos presentes em cada emoção, a gente vai encontrar as desregulações que a gente fala, que são as desregulações emocionais, que é quando uma emoção está mais intensa do que deveria, entende? E só já para deixar claro, quando é que eu sei que uma emoção está mais intensa do que deveria, Rafael? Pela frequência. Por exemplo, se eu tô com uma tristeza que se apresenta 3 vezes na semana, pelo menos, e eu acordo triste, à tarde ela se apresenta e à noite ela se apresenta, então a gente tem uma frequência, entendeu? E uma intensidade muito grande, já é um indício de que o que você está vivendo não está te fazendo bem e que você deveria replanejar. Caso você ignore essa tristeza, você pode adquirir um transtorno, entendeu? Que vai ser quando o seu cérebro vai aprender a funcionar desse jeito. Deu para compreender? É claro que transtornos são causas multifatoriais, gente. Eu compreendo isso como profissional qualificado e com 5 anos de atuação no mercado, entendeu? Mas a gente sempre tem resultados muito maiores quando a gente trabalha as emoções e trata as emoções. E os resultados são muito mais duradouros. Por isso que eu faço essa série de vídeos para falar o significado das emoções para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a tristeza. E a melhor forma que você tem de trabalhar a tristeza é você entender o seguinte. Eu já ia encerrar o vídeo sem falar isso para vocês. Como é que eu vou trabalhar a tristeza, Rafael? Como vocês sabem, vocês precisam procurar algum profissional para entender a construção na sua vida subjetiva da tristeza. Mas a gente já pode começar a fazer alguns trabalhos sem você ter esses profissionais. E mais tarde, quando você puder, procure um profissional, porque vai ser maravilhoso para você, tá bom? A primeira coisa que você vai ter que fazer é ter um momento de introspecção. Então, a tristeza ela é um convite à introspecção. Não tenha medo de ficar um pouco introspectivo, de ficar um pouco isolado, sozinho. Porque a tristeza ela vai revelar coisas para você que você tem medo. Mas essas coisas, se você aprender a falar a verdade, você vai ver que são coisas que estão te fazendo mal. Ela está te indicando coisas que te faz mal e que não está te fazendo bem. Então você primeiramente tem um momento de introspecção e se faça a seguinte pergunta: o que que eu ando vivendo ou o que que aconteceu comigo que faz com que eu não sinta que estou caminhando para as minhas potencialidades, para coisas boas? O que que eu vivia na minha vida que fazia eu sentir que eu estava tendo coisas boas na minha vida, que eu estava me desenvolvendo? Assim você vai começando a criar uma reflexão de forma introspectiva em que vai revelar coisas ali para você. E muitas dessas coisas você talvez tenha que trabalhar com outra pessoa, mas o importante é que você já comece a perceber que ali não é o caminho que você deveria seguir. E assim você pensar estratégias para você poder seguir o caminho que vai ser melhor para você. Então, faça essa introspecção e faça essas perguntas para você, ou escreva num caderno, que é muito bom. Vai te ajudar muito você escrever tudo num caderno, tá? E aí você vai começar a ver o que que tá fazendo com que você não desenvolva suas potencialidades. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado. Comentem aqui embaixo o que que anda fazendo vocês ficarem tristes, ou como é que esse vídeo pode estar ajudando vocês, e compartilhe com outras pessoas que vocês veem que estão passando por um período que andam muito triste de forma frequente, para que quem sabe essa pessoa possa encarar a tristeza de uma outra forma e possa assim ressignificar a sua vida para treinar um caminho ainda melhor. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.